Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que acabou de conectar aqui com a gente no programa Viral Case, programa que vai adentrar os bastidores de criação, elaboração e produção das principais campanhas de comunicação, ações de live marketing de todo o país. Eu tô aqui muito bem acompanhada hoje de uma dupla incrível e eu poderia dizer que talvez o nosso programa esteja um tanto quanto refrescante. Aqui do meu lado está Renato Petrolini, CEO da Agência Unânima, e Thiago da Triana, fundador da Triana. E eu gostaria de dividir com vocês o agradecimento aqui da nossa equipe por vocês trazerem para nós esse big lançamento, e contarem para nós, dividirem com a gente esses bastidores, né, de como foi essa criação, elaboração de um produto aí que vocês fizeram acontecer do zero. É isso mesmo? É isso mesmo. Obrigado pelo convite para a gente mostrar, né, esse case, que é um dos cases mais legais que a gente tem na Unânima. Foi um case que a gente pegou realmente, como você falou, do zero. Os meninos chegaram para a gente com uma ideia, só um PowerPoint. E era isso, a gente quer trazer o tinto de verano aqui para o Brasil. E olha, a gente precisa de ajuda. Então foi um desafio bem grande, mas foi muito legal. Muito bom. E antes então da gente entrar exatamente no produto e no lançamento, eu queria ouvir um pouco de vocês como foi esse início desse namoro refrescante entre cliente e agência e como que foram as primeiras conversas, essa aproximação inicial até chegar aí no resultado. Conta aí, Thiago, como que você chegou até a gente. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Foi uma indicação, na verdade, né, de uma colega de faculdade do Rê, minha cunhada, a Tati, e ela falou bastante bem do Rê e passou o contato, né? Eu entrei em contato, marcamos uma reunião, eu e nossos outros 3 sócios, né, na época éramos em 4 sócios, e batemos um papo com o Rê e com a Ângela para contar o que ele acabou de falar, que era a nossa ideia, né? Bem incipiente, bem embrionária na época, e de fato a gente não tinha nada, a gente só tinha a ideia, né? E passamos para eles o que a gente mais ou menos queria, o que mais ou menos a gente enxergava dentro dos nossos sonhos, da nossa mente, de como um cheiro de como deveria ser, mais ou menos, né? Sim. E aí entrou o artista aqui em cena e fez isso aqui tudo. E fez tudo acontecer. É. E como foi então, Renato, receber o briefing, essa chegada das informações e começar de fato a transpor isso para branding e depois dobrar em comunicação? Foi legal que realmente, como ele falou, foi um sonho, era um sonho deles, né? Então o Gonçalo, que foi um dos fundadores, né? Ele morou no Brasil, ele é espanhol, ele morou no Brasil um tempo e ele sentiu falta, porque o tinto de verano é uma bebida muito tradicional na Espanha, né? É como se fosse uma caipirinha pra gente aqui, eles tomam muito. Ele sentiu falta e ele falou, preciso trazer isso para o Brasil. Então era um sonho mesmo e a gente entendeu que era isso, que para eles era isso e pra gente virou isso também, né? Um sonho de trazer um produto que não existia no Brasil, então não é só uma marca nova, né? É um produto novo que não tem no Brasil. Então isso pra gente foi lá na Unânima a gente sempre falava, não, a gente precisa pegar uma marca de bebida alcoólica para fazer, né? Era um sonho nosso também, então juntou o sonho deles com o nosso sonho e saiu isso. Então foi um desafio grande de não pegar uma marca assim tão incipiente que não tinha nada de um produto novo. Então a gente foi estudar mercado, né? Entender o que era esse mercado de bebidas ready to drink que está bombando agora, né? Que são essas bebidas gaseificadas prontas para consumo. É um mercado novo, então envolveu muita pesquisa, muito estudo de mercado para a gente conseguir chegar num resultado legal. Muito bom. E falando em pesquisa, Renato, vocês trouxeram também um pouco para nós, para compartilhar aqui, já que a gente está falando de bastidores e como as coisas viraram um case, sim, vocês trouxeram para nós um pouco do desenvolvimento e dos dados que levaram, né, algumas escolhas, né, juntamente aí de agência e cliente até chegar no resultado final. Queria pedir então para a produção colocar um pouco desses dados aqui na tela para a gente. E o Renato vai contar para nós sobre isso. Bom, apresentando então oficialmente, né, Thiago, a Triana. Essa é a Triana, né, essa nosso bebê aí. Foi lançado
esse ano de 2023. A gente fez ali, inclusive, na verdade, no último prêmio ABC, a gente fez um lançamento da marca lá também, né? Para o pessoal conhecer. Então, esse é o nossa obra de arte aí, como o Thiago falou. Literalmente obra de arte, É assim que eu gente, chamo. porque olha essa embalagem. Cadê câmera? Depois a gente vai mostrar aí no close. É apaixonante. Trabalho incrível de design também. Então vamos seguir. Para chegar nisso, tem todo um estudo, certo, É isso Renato? aí. E como que isso aconteceu? Então, a gente, se puder mostrar aí, nós primeiro fomos entender o consumo de vinho, né? E vimos que é um mercado que está em crescimento, dificilmente tem crise nesse mercado, né? Porque é uma bebida à base de vinho. E não é uma bebida doce, não aquelas bebidas que pessoas que não gostam de vinho acabam tomando, né? É realmente uma bebida que tem o sabor muito presente do vinho, do tinto, né? Então a gente foi pesquisar esse mercado, entendemos como que ele funcionava no Brasil, né? E depois a gente foi avançar essa pesquisa para trazer o mercado das bebidas ready to drink, que é a mistura do vinho com transformar o vinho num drink, né? O vinho é a principal ingrediente do nosso drink, vamos dizer assim, né? A Triana, o tinto de verão, é um drink como qualquer outro que a gente costuma beber em alguns bares, restaurantes, né? Que são misturas de ingredientes, né? O drink é isso, são misturas de ingredientes. E a Triana também é uma bebida que mistura ingredientes. No nosso caso, Cabernet Sauvignon, água com gás e limão siciliano, são os 3 principais ingredientes, né? Então isso torna a Triana um drink, e naquela categoria que o Renato acabou de falar, ready to drink, que é o pronto para beber. Perfeito. E aí a gente tem um crescimento previsto da categoria de 23% até 2025, ou seja, é um crescimento muito rápido, né? Então a gente entrar nesse mercado e colocar essa bebida, né, marcar presença, faz todo sentido. Então, eu estou falando da bebida, do mercado, a gente participou, não foi só do branding, não foi só da construção da marca, foi da construção do mercado mesmo, né? Então a gente ajudou até no desenvolvimento da bebida, a gente fez as degustações junto com eles, né? Então foi um projeto que a gente... que chato! Olha, gente, que trabalho chato! Até a fórmula da Incrível, bebida a gente participou de tudo, assim, então foi bem legal. Foi uma imersão mesmo, completa. né? Foi muito bacana, foi muito bacana. E aqui, falando sobre o consumo de vinho, né, o market share e tal, ver que é tudo para mais, né, não tem nenhum número negativo aí. É muito exponencial mesmo, Sim. assim, é assustador, né, não tinha acesso a esses dados, né, obrigado vocês trazerem esse panorama, e é muito incrível mesmo. E aí a gente tem também, né, dados como esse, que são importantes. Uma das coisas que era uma preocupação nossa, como a gente definiu um público jovem, né, que é o público que está começando a entrar no mundo do vinho, um público de balada, um público que gosta de restaurante, de comida, a gente foi buscar também o que esse público está procurando. E os hábitos saudáveis está dentro de uma das prioridades desse público, né? Então, tanto que aqui na embalagem, se você pegar, ele está bem destacado aqui, que é a quantidade de calorias, né? Então ele tem só 94 calorias cada latinha. Então, uma das premissas da marca também se preocupar com isso, né? Beber menos, beber melhor, né? Perfeito. E muito inteligente, muito perspicaz, porque certamente ali no PDV é uma informação muito rápida e necessária de ser aprendida pelo consumidor para fazer uma escolha rápida, né? Então, parabéns novamente aí ao time pela inteligência na elaboração também da embalagem. E aí, com base nesses estudos, vocês chegaram na própria embalagem, certo, Renato? Exato. Então, aí a gente juntou, né, o aumento da bebida, do consumo de vinho do Brasil, o aumento exponencial das bebidas ready to drink e os hábitos saudáveis, e a gente juntou tudo isso, e aí a gente sabia que essas eram as premissas para a gente criar essa marca, né? E aí a gente foi buscar inspiração na origem da marca, né? Na origem de tudo,
para compor o design da embalagem. Aí mais alguns benefícios do produto, né? Aí falando de marca, de comunicação, o que a gente está oferecendo de benefício, né? Qual que é a proposta de valor da marca. Perfeito. E os pilares aqui, né? Sim. Pelo que eu estou vendo também, Thiago, para você, né? Quanto detentor da marca, de fato, como era importante, acredito, que essas informações aqui Sim, estivessem presentes, né? Todas as informações que apareceram nessas bolinhas de gás aí fazem parte do speech, né? Do nosso pitch. Então, de fato, são os claims do produto, né? Que formam um dos pilares. E todas essas informações, características, são faladas na hora do nosso pitch. Perfeito, perfeito. E aí vocês então chegaram nessa embalagem maravilhosa. Eu vou falar de novo, que eu tô apaixonada mesmo. E buscaram inspiração no universo da Espanha, né? Queria que vocês contassem um pouco como foi isso. Bom, a Triana... Quer contar de Triana? Conta só. O que é Triana? Da onde surgiu o nome da marca? Então, a inspiração não foi só para a embalagem, mas para o nome da marca, para todo o conceito da marca. Perfeito. Então, o que é Triana, Thiago? O tinto de verano, como o Rê já falou aqui um pouco antes, é uma bebida muito tradicional e clássica da Espanha, né? Ela surgiu no sul da Espanha, num dia de muito calor, há mais ou menos uns 100 anos atrás, talvez um pouco mais, onde um barman resolveu refrescar os seus clientes de uma maneira diferente, né, usando o vinho como matéria-prima principal. Foi daí que surgiu o tinto de verano. Né? Desde então se tornou o drink mais famoso e mais consumido na Espanha. Né? E Triana é o nome de um bairro em Sevilha. Sevilha é uma cidade do sul da Espanha, né? Um dos berços do tinto de verano, vamos dizer assim, e Triana é um bairro de lá. A Triana é o bairro mais colorido, mais boêmio, mais festeiro de Sevilha, né? E, graças a Deus, coincidentemente, é um nome muito sonoro também, muito gostoso de falar, Triana. Verdade. Até parece que você está passando os dedos por uma corda de violão. Incrível. Triana. E super expansivo, né? Exatamente. Porque vai pra fora esse ar, assim, Triana. incrível. E a gente homenageou nosso bebezinho com esse nome maravilhoso. Incrível, Triana. Incrível. E aí, bom, chegamos nesse percurso, então, de estudar né, os passos anteriores, chegaram, então, no nome, na embalagem, e depois foram desdobrando essa comunicação, né, para diversas outras ações também, acredito, né, Renato? Exato. Só explicando um pouquinho do conceito da lata, né, esses quadradinhos com as pinturas feitas à mão, isso tudo realmente foi pintado à mão, esses ícones, e... É muito forte lá em Sevilha os azulejos, né? Então, se você vai no bairro de Triana, é muito forte essa cultura dos azulejos feitos à mão. Então, toda a inspiração veio daí. É a mistura do sol, né? Do verão, né? Porque é o tinto de verano, da festa, e aí a mistura com o Brasil. Então, a gente juntou aí a mistura do calor lá de Sevilha com o calor do brasileiro para criar essa marca, por isso que ela é tão colorida, né, e tão pra cima, né, tem essa vibe pra cima. Exato, e uma coisa que eu achei maravilhosa é como, né, a gente está olhando aqui estático, mas a gente vê movimento. Exatamente. Eu achei isso brilhante. Então, parabéns aos envolvidos pelo resultado maravilhoso. E nós vamos checar no nosso próximo bloco como foi o desdobramento desse processo criativo aqui maravilhoso, e eles vão contar para nós alguns segredos e revelar como chegaram em alguns resultados maravilhosos e refrescantes. Então fica com a gente e a gente volta já. Estamos de volta com o Virou Case, e se você não assistiu o primeiro bloco do programa de hoje, depois você pode acessá-la no YouTube, porque ele realmente está saboroso e refrescante. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio hoje a equipe da Agência Unânima, aqui representada pelo Renato, e estamos também recebendo ele com um cliente tão especial que é o Thiago, da Triana, e eles contaram um pouco para nós
até nesse primeiro bloco, como foi o percurso de criação desse produto que foi lançado do zero, inclusive embalagem e tudo mais. Então, quem não conferiu, vale a pena conferir. E agora a gente vai conhecer um pouco do desdobramento, né? A gente conversou um pouco sobre como chegamos na embalagem, nesse posicionamento de brand e daqui para frente como que foi desdobrado. Legal. A gente teve um evento que foi feito lá em Goiânia, né, que foi o lançamento da marca, marcou o lançamento. Inclusive tem um videozinho aí pra gente rodar que mostra um pouquinho desse lançamento, como foi, né? E a partir daí a gente começou a trabalhar a marca nas redes sociais, né? E muito eventos. Né? Muito a ideia é colocar a marca, porque é uma marca feita para festa, né? É uma marca muito festiva. Perfeito. Então a estratégia está em colocar ela dentro de eventos e começar a criar essa cultura de marca para as pessoas entenderem o que é Triana, qual que é essa vibe, e aí, a partir daí, começar a colocar nos pontos de venda. Muito então, bom. vou deixar o Thiago falar um pouco como que está sendo feita a distribuição da marca, né, dos produtos no mercado. Perfeito. Sim. Como o Renato falou, né, a gente lançou ano passado num evento muito legal em Goiânia. Foi muito bacana, muita gente legal compareceu, foi sensacional. E nós começamos todo um trabalho no food service, né, voltado para bares e restaurantes e eventos, como o Rê acabou de falar. E há pouquíssimo tempo a gente pusemos em prática, né, nossa estratégia de varejo. Né, então, em breve vocês vão estar vendo Triana nas gôndolas aí, né, dos mercados, dos Olha varejistas. só o spoiler, hein, gente? Muito bom. Em breve estarão vendo aí. E em breve, médio prazo, vai um ano e pouquinho, teremos novos sabores também. Incrível! E eu fiquei curiosíssima para saber um pouco sobre esse evento de lançamento. Temos aqui um vídeo para mostrar isso. Vamos conferir. A gente já estava aqui namorando, falou, esse balde é lindo, queremos também. Bom, pessoal, um lançamento incrível, a altura da marca, muito bom. E a partir daí, né, do evento de lançamento e dessas projeções aí de posicionamento, acredito que a comunicação também vai se desdobrando e ganhando novos formatos e tendo novas necessidades, né? E como que foi esse processo aí de desdobramento, Renato? Foi isso aqui, até na tela a gente colocou algumas imagens aí do evento e trabalhando, mostrar, né, a ideia é colocar a marca mostrando a cultura que a gente quer representar. Então essa coisa de festa, né. Então a gente trabalhou muito a marca em backdrop, em cenografia, né, isso é uma coisa bem presente na marca. E agora a gente está muito focado no digital, para fazer essa cultura aparecer, né? Para as pessoas começarem a entender o que é a marca. A gente, uma das nossas missões, vamos dizer assim, é propagar a cultura do vinho, né? Acho que o Rê mostrou ali no comecinho alguns dados, algumas informações, e estava ali a comparação do consumo de vinho do Brasil, Argentina e Chile. Né? As barrinhas da Argentina e do Chile lá em cima e do Brasil lá embaixo. De fato, a diferença é muito grande, mas o consumo de vinho no Brasil vem crescendo bastante, principalmente na pandemia, cresceu bastante. Mas uma coisa que a gente constatou é que os brasileiros muitas vezes deixam de tomar o vinho por conta dos protocolos que o próprio vinho exige. Né? Saca-rolha, uma ou duas taças, decanter, um copo de água ao lado, enfim. Algumas dessas coisas acabam que brecando o consumo do vinho, muitas vezes, e a missão da Triana é justamente descomplicar esse consumo através de um drink de Cabernet Sauvignon. Né? Então, um drink que você
não vai precisar de nenhum tipo de protocolo, apenas a latinha com você. Quando tiver uma taça, bom. Se não tiver, bom também. Né? A única regra é gelada, é a única regra. E a segunda é degustar? A segunda é degustar e beber e se divertir. Sim. Com um drink de altíssima qualidade, feita com a base de um vinho de altíssima qualidade também. Excelente, excelente. E é muito curioso isso e é tangível, pelo menos para mim, aqui olhando o trabalho de vocês, como essa ideia da facilitação e do acesso é muito tangível. Sim. Não só pela questão do acesso à embalagem, né, o formato e tudo, mas como a comunicação foi trabalhada, né? Uma das coisas que a gente pegou também nas pesquisas, quando a gente começou o projeto, era em relação à concorrência com a cerveja. Então, por que a gente fala, até na latinha, que tem o churrasco, né? Tem gente que está no churrasco que não toma cerveja, né? Mulherada, principalmente, né? Muita mulher não gosta de cerveja. Então, é um produto que a gente consegue consumir junto com o pessoal do churrasco. Porque você não vai pegar uma garrafa de vinho, levar para o churrasco, abrir, tomar uma taça, né? Sim. Então, é uma bebida fácil para você estar ali junto com a galera, junto com o pessoal do churrasco, da festa e consome junto com todo mundo. Né? Muito bom. E fica também versátil nesse sentido, porque tem um consumo mais do vinho aí nos períodos noturnos, né? Tem essas diferenças. Exato. E aqui a gente vê essa versatilidade de acesso, porque né, nos vemos tomando isso num almoço ou num jantar, né? Não no café da manhã, gente. Não no café da manhã. Mas é muito bom de ver como todos esses pontos foram trazidos e traduzidos, né? E olhando para essa perspectiva agora de lançamento, ok, feito, check, feito de forma brilhante. Como que a marca também, né, e a agência acompanhando isso, está olhando para o futuro e para os próximos anos, né, para essa vida muito longa de Triana aí no mercado? Bom, acho que como qualquer outro produto que é lançado, né, o primeiro passo é a gente tracionar a marca, vamos dizer assim, né? Uhum. Promover o conhecimento de marca, tracionar a marca e juntamente com o produto. E como eu falei há pouco, teremos lançamentos, né? Então, dentro de um ano, um sabor, daqui mais um pouquinho outro sabor. Nossa ideia é ter aí entre 4 e 5 sabores, né? E tem uma questão que é a curva de aprendizado mesmo do consumidor, do que é o produto. Porque não é só uma marca nova, como eu falei, é um produto novo. Uhum. Né? Então tem essa curva de aprendizado das pessoas entenderem o que é isso, como que eu consumo isso, né? Em que ocasião que eu consumo. Então o nosso desafio agora daqui para frente é ensinar o consumidor a consumir. Né? Perfeito. Abrir essas possibilidades, né? Falar, olha, você... né, o que é o tinto de verano? Né? Ninguém sabe. Exato. Não existe no Brasil. É o primeiro tinto de verano do Brasil. Então, até tem alguns importados ou algumas marcas que falam que é tinto de verano, mas é uma coisa mais próxima do chopp de vinho e tal. Uhum. O tradicional mesmo, com o sabor do tinto de verano original, é a primeira. Então, as pessoas não conhecem e não sabem o que é. Então, educar o consumidor é a prioridade agora, né? É isso aí. Perfeito. Comunicar o que é a Triana, o que é o tinto de verano. Perfeito. E foi legal você ter tocado nesse ponto, porque num momento inicial pode-se haver essa associação ao chopp de vinho, né? E qual é a principal diferença, assim, dos elementos ou do drink de um para o outro? A principal diferença, na verdade, é a matéria-prima que é utilizada. Uhum. Né? Então, os chopps de vinho geralmente são feitos com mosto de uva, né, vamos dizer assim, que é aquele esmagamento da uva, né? Vinho de mesa, que são vinhos de uvas não viníferas, né, que são uvas americanas, na verdade, uvas do tipo Isabel, Niágara e por aí vai. E tem a adição de bastante açúcar, né? Além da parte da cerveja, né? Porque é um chopp de vinho. Então vai um ingrediente aí que dá toda a diferença, né? Sim. Então, são ingredientes que de fato não vão no tinto de verano. É uma bebida doce, né? O chopp de vinho é uma bebida doce. Exatamente. E o tinto de verano, ela tem um leve adocicado ali, mas ele tem o sabor presente do vinho seco mesmo. Não é um vinho de mesa, é um vinho premium. Por ser um drink,
acaba que você quebra o tanino do vinho, né? Então você não sente aquele arranhar na garganta, vamos dizer assim, daquele tanino que você sente quando toma o vinho. Então você perde o tanino, né, para poder se caracterizar como um drink, mas todas as características do Cabernet são preservadas. Você sente o frutado, o certo peso do Cabernet, enfim, provando para saber. E provarei daqui a pouco. Gente, o nosso tempo está acabando, infelizmente, e foi uma aula agora, esse momento final também, muito bom ouvi-los. E gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês, foi uma honra para nós aqui da Vesa TV receber esse lançamento, né, na verdade, e saber dos bastidores e como isso foi construído e elaborado. E fica aqui também o nosso parabéns mais uma vez pela elaboração de vocês. E queria fazer uma última pergunta para a gente fechar. Se nesse percurso teve alguma curiosidade ou alguma coisa muito fora da curva que aconteceu aí nos bastidores, os alinhamentos. Você está lembrando de alguma coisa, Rê? Teve na criação do nome, né? A gente teve é verdade, alguns embates, né? Bastante idas e vindas aí, né? Pra gente conseguir chegar nesse nome, que para mim foi muito bom ter essas idas e vindas, porque nós não teríamos chegado nisso se não fossem elas. Né? É verdade. Mas o Gonçalo, que é um dos fundadores, né? Que é o espanhol, ele tinha bem aquele jeito de espanhol mesmo, sério, centrado. Então... Na verdade, Triana já era o nome que ele queria. Né? Olha só. E a gente fez uma salada do quê? De uns 500 nomes? Foi por aí. Foi bastante coisa. Literalmente? Literalmente. Uau. A gente fez um exercício, né, de desdobramentos, de aliterações, vamos dizer assim, né, de nomes. E resultou mais ou menos uns 500, 600 nomes. 500 e aí a gente foi... palavras. Isso. E aí a gente foi reduzindo isso, afunilando para conseguir fazer os nomes. E a gente foi testando, né, os nomes, o que dava certo, o que não dava. E no final, depois de fazer depois de fazer tudo isso, a gente entendeu que, na verdade, o melhor nome era realmente aquele que ele queria. O primeiro. O primeiro. Incrível. Mas eu acho que foi muito válido isso. Foi. Mesmo a gente tendo terminado no primeiro, vamos dizer assim, foi muito válido. Porque nesse percurso a gente descobre muita coisa, né? E eu acredito que isso também vai fortalecendo depois a própria elaboração da agência, né? Sem dúvida. Então, gente, bravos guerreiros, 500 nomes, parabéns! E nós estamos, então, caminhando para o final do nosso programa. E, gente, o Thiago falou que ele tinha um presente para mim. E agora eu vou receber ao vivo aqui. O que é, Thiago? Fiquei curiosa. A Triana. Gente, tá vendo? Não vai ser essa latinha só da exposição. Muito obrigada. Imagina. Obrigada mesmo. Bom proveito, divirta-se. Então, muito obrigada. Deixa eu guardar aqui, deixar exposto. Para todo mundo ver, até a embalagem personalizada, é isso. É cuidado, é capricho de todos os lados. É isso aí. Muito obrigada, gente, mais uma vez. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho também da Unânima, você pode encontrá-los nas redes sociais. Muito obrigada, Thiago. Muito obrigada, Renato, mais uma vez por estarem aqui. E você continua com a gente, porque aqui tudo vira case.